Boa tarde, alunos. Me desculpa, eu tinha reunião, acabei agora e podemos começar da aula. Todo mundo pode me ouvir? Aham. Sim. Ok, vou abrir a apresentação. Essa semana a aula será um pouco mais fácil do que outra, porque eu vou falar sobre equipamento, não sobre ciência. Equipamento sempre mais fácil, mas importante também para entender. Vou rápido abrir. Vladimir? Fala. Eu tento abrir alguma coisa. Brendo, você falou alguma coisa? Não, professor, está fechado. Não. Ok. Não é Brendo, alguém. Ok. Vou abrir. Aqui comigo. Teclado. Ok, pronto. Então, equipamento. Equipamento para cromatografia gasosa moderna foi feito por requisitos controlar temperatura de processo, velocidade de gás e analisar o detector, fazer o detector para detectar o composto, os compostos que analisam. E vamos começar do sistema de injeções. A cromatografia gasosa significa que você pode adicionar para fazer a análise de compostos gasosos e também compostos líquidos. Mas o composto líquido deve ser voláteis, contrário, você não vai analisar composto de cromatografia gasosa e vai bloquear, você vai perder a sua coluna. Então, tem que verificar que você analisa compostos que é voláteis, até temperatura 300 graus Celsius. Ok. Para injetar o composto, precisam usar algumas seringas. Estas seringas não é comum, cada seringa pode custar até $200. Por exemplo, esta seringa mais simples, embaixo, essa seringa você pode ver que tem volume de 10 microlitros. Então, nós precisamos controlar o volume de amostra, porque vamos analisar conteúdo a mistura. Então, se coloca mais volume ou em volume incerto, não podemos verificar a concentração de cada componente. O volume é importante. Não tem outro equipamento no sistema cromatografia gasosa que controla o volume de amostra que foi injetado. Essa parte é a diferença da cromatografia líquida. Na cromatografia líquida também temos seringa, mas não é importante para nós controlar o volume de amostra, porque tem outro equipamento que ajuda a controlar este volume. Aqui não tem. Então, o volume de seringa é muito importante. E outra importância, qual é o volume de seringa? Lembra, cromatografia gasosa usa
colunas muito finas. E capacidade de colunas finas, você também pode lembrar, nanogramas. É capacidade muito pequena. Então, se você vai adicionar seu componente mais do que coluna capaz de separar, a coluna não vai separar o seu componente e componente, maioria de componente vai sair da coluna juntos com solvente. E você não vai capaz de analisar o seu componente. Então, sempre tenta diminuir o volume de amostra que você coloca. Às vezes, usam a seringa com volume 10 microlitros, se você quer injetar soluções, amostra líquida. Então, para amostra líquida, você sempre usa seringa mais simples para volume pequeno, 10 microlitros. Aqui, essa seringa mais simples. Mas você pode adicionar um composto gasoso também. Para este composto gasoso, tem que usar seringa, outro tipo de seringa, que eu mostro aqui em cima. Essa seringa é especial para não perder o gás. Você pode ver na modelo aqui em cima, tem várias partes nas seringas que protegem de amostra gasosa sair fora da seringa. Todos têm membranas que isola a amostra do parte da seringa. E o volume dessa seringa pode ser maior. Por exemplo, essa seringa que eu mostro tem volume de 100 microlitros. Foi 10 até 100 microlitros. Às vezes, para cromatografia gasosa, não usam volumes mais do que 100 microlitros. 10 até 100 microlitros de seringa que usa na cromatografia. A forma de agulha também é importante, tem vários tipos de pesquisas que mostram a geometria de agulha, mas para nós agora não tem tal importância a forma de agulha. Mas, com certeza, ela deve ter longa, bastante longa, e por que longa, vamos ver agora. Então, a nossa agulha vai passar no sistema de injeção, aqui sistema de injeção à direita, que foi desenvolvida e esse sistema tem prêmio Nobel também, sistema de injeção. E você lembra o que temos problemas, na verdade? A nossa amostra aqui em cima, aqui, na temperatura ambiental, por exemplo, 20 graus Celsius, líquido ou gás. A análise que é feita na coluna, aqui por baixo é a coluna, tem temperatura 300 graus Celsius. Então, eu tenho que colocar a amostra com 20 graus Celsius até 300 graus Celsius e não perder, não tem problemas de termostabilizar a amostra, porque você lembra, o volume de gás, pressão de gás, depende da temperatura. E se a temperatura vai variar, o pressão vai variar e significa o volume vai mudar. E resultados também não posso conseguir entender, porque sempre precisa velocidade, o tempo de retenção, que tempo de retenção vai depender da temperatura. Então, esse sistema de injeção tem que manter a temperatura certa e tem que manter o fluxo certo. E para manter a temperatura certa, este detector foi feito de metal pesado. Você pode ver aqui metal bastante pesado. O metal tem condutividade
de térmica muito alta. E então troca de calor entre de composto gasoso e o metal vai acontecer muito rápido. Por isso, não usam cerâmica, não usam vidro, usam metal para ter para trocar o calor, para estabilizar a amostra até temperatura de termostato mais rápido possível. E nosso injector fica dentro, aqui para baixo, todo ele fica entre de termostato, dentro do estufa, porque tem que estabilizar, tem que aumentar, levar a temperatura mais até 300 graus Celsius, então todos eles ficam entre do termostato. Começa aqui, esta parte. Então, vamos ver o que acontece. Temos nossa amostra e injectamos essa amostra dentro da sistema. Se o sistema vai ter pressão alta, você não vai poder injetar a sua amostra. Por isso, para a cromatografia gasosa, contrário para a cromatografia líquida, não usam pressão alta. Você tem que injetar a sua amostra e, por isso, a pressão não pode ter maior do que, um pouco mais do que 1 atmosfera. 1 atmosfera e 1,5 atmosfera é a pressão normal para sistema cromatografia gasosa. Certo. Então, aqui dentro, a nossa agulha. Outro problema, quando eu adiciono o meu componente deve passar entre da coluna, não vai sair fora do sistema. Outra coisa, a seringa metálica, ela é fria, ela tem temperatura de seringa. E por isso, o meu componente pode absorver na seringa, para fora, no parede, para fora da agulha. Para não fazer isso, para proteger, também tem que criar um tipo de fluxo de gás perto da agulha para tirar todos os componentes absorvidos para a coluna. Então, a minha amostra tem que passar entre da coluna e todos que foi absorvida na agulha também tem que passar entre da coluna. Bom, já vejam como funciona essa seringa, mas vamos repetir de novo. Você pode ver, tem 2 saídas. Aqui, uma primeira saída, segunda saída, e, na verdade, tem terceira saída. Essa nossa terceira saída é a coluna. Vamos falar sobre saídas que não passam para essa coluna. Você pode ver que tem 2 saídas específicas na nossa sistema de injeção e mais saída da coluna. Aqui à direita você pode ver exatamente essas saídas. Aqui, saída para a coluna, para baixo, e 2 saídas à direita para que motivo ainda não sabe. E tem uma entrada. Aqui a entrada à esquerda, essa entrada para gás que funciona como fase móvel para a cromatografia gasosa. Então, o gás, 2 saídas em cima, uma saída para a coluna. Por que precisamos dessas 2 saídas? Em cima, agora colocamos nossa amostra. Aqui, entrada para a nossa amostra. Certo. Vamos ver como funciona. Presta atenção agora para o vídeo e depois eu vou explicar no gráfico à direita como funciona esse sistema de injeção. Agora vamos falar, se lembra,
frase split e splitless. O que significa split? Significa que parte de nossa amostra vamos usar para cromografia só parte de nossa amostra. Splitless significa o modo quando usa completamente nossa amostra total, amostra total. Eu vou tentar, não posso parar, por isso essa não funciona. Então, você olha o vídeo e tenta entender, e depois eu vou explicar mais uma vez. Então, coloca nossa amostra, a amostra passa para a coluna, com velocidade 1 mililitro para 1 minuto. Então, temos 1 mililitro para 1 minuto que a coluna pode aceitar. Se eu adicionar 2 ou 3 ou 5 ml para 1 minuto, a coluna não vai aceitar essa velocidade. E o que eu posso fazer? Essa é exatamente o que eu vou mostrar para você no vídeo. Vamos pensar como um sistema mais simples, que se chama splitless. O que significa splitless? Significa que a minha amostra, agora presta atenção à direita, a minha amostra aqui em cima, na seringa, com esses pontos laranja, eu quero que todos eles vão entrar para a minha coluna. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar a minha amostra de seringa, aquecer esta amostra no sistema de injetor, porque lembra, precisa de temperatura mais alta, vai transformar no sistema gasoso e todas essas amostras devem passar entre da coluna. Como eu posso fazer isso para não perder a amostra? Lógico que eu posso fechar essas duas saídas à direita que você pode ver. Se eu fecho todas as saídas à direita, a minha amostra vai entrar para a coluna, não tem outra saída como sair, certo? Todas as minhas amostras vão passar dentro da coluna. Se eu não preciso todos os meus componentes, eu preciso só uma parte de componente, o que eu posso fazer? Eu posso abrir uma saída para baixo e, neste caso, se essa torneira aberta, você pode ver que a gás pode sair com essa fechadura, com este ponto, com velocidade 100 ml para 1 minuto. Então, vamos agora pensar sobre a velocidade de gás. Se a meu gás, fase móvel, eu coloquei gás com velocidade 105 ml para 1 minuto, e na saída tem velocidade 100 ml para 1 minuto. Diferença é 5 ml para 1 minuto, certo? A coluna pode aceitar só 2 ml para 1 minuto. Então, agora eu misturei gás, que tem velocidade 105 ml para 1 minuto, com minha amostra, mas a maioria destes gás sai fora para a coluna. Eu não preciso dessa maioria, e significa que eu dilui muito, porque foi 2 ml, eu coloquei eu adicionei para a coluna uma amostra com 10 microlitros, por exemplo, e dilui com estes gás. A maioria desta mistura sai para fora da coluna e só uma parte de compostos passa entre da coluna, com velocidade 2 ml para 1 minuto. E resta 105 menos 100 e menos 2 ml, passa para outro lado, que tem um ponto
para velocidade de 3 ml para minuto. Este modelo se chama split, e agora eu tenho split, significa quantas vezes eu diluo a minha amostra. Então, eu tenho 105 velocidade total, 100 sai para fora da coluna, mais 3 para fora da coluna, a resta 2 ml para minuto passa entre da coluna. Então, o split, o volume que você não usa para o volume que você usa, iguais 2 volume que você usa de mistura, 2 ml para minuto, volume que você não usa, a velocidade que você não usa, 100 ml para minuto. Então, grau que você pode calcular, o grau de diluição, iguais 100 dividir para 2, ou 50 para 1. Isso se chama split. Você dilui 50 vezes a sua amostra. Por que você precisa diluir essa amostra antes de análise? Porque, às vezes, você faz a análise de alguns compostos individuais. Por exemplo, você faz a análise de gasosos, o gás naturais, por exemplo. Você faz a análise de amostra com óleo, por exemplo, petróleo. O petróleo é compostos individuais, vários compostos, mas não é diluídos, eles muito concentrados. E se você coloca no sistema splitless, significa que o seu componente completamente passa entre da coluna, você vai ver o seguinte, você vai ver este pico, que é muito forte, que você não pode entender concentrações, e vários picos pequenos com compostos menores. Exatamente esse primeiro pico mostra que você tem que diluir a sua amostra. Mas, às vezes, na cromatografia gasosa, não pode diluir. Com que tipo de composto você vai diluir? Por exemplo, petróleo. O petróleo você pode diluir com hexeno, por exemplo. Mas hexeno é parte de petróleo. Então, contrário para a cromatografia líquida, você não vai conseguir diluir a sua amostra às vezes. Talvez, se você faz a análise de gás, você pode diluir, por exemplo, com hidrogênio, ou nitrogênio, ou argônio, mas na forma líquida de análise compostos voláteis, você não vai conseguir diluir sua amostra. Por isso, usam, às vezes, para compostos individuais, para fazer a análise de compostos concentrados, sistema split. Quando você faz a split, significa você dilui, no nosso caso, 50 vezes sua amostra com gás, aqui que eu mostro, split 50 vezes, você diminui a intensidade de cada pico 50 vezes. Então, você vai receber os picos mais certos, mais finos, mas, no mesmo tempo, com menos intensidade. Então, cada vez quando você faz a análise, você tem que pensar o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer sistema split ou splitless. Split significa você dilui sua amostra, splitless, você não dilui sua amostra. Você tem que diluir sua amostra se você trabalha com compostos individuais. Se você faz a análise de impureza, por exemplo, compostos poliaromáticos, num solvente, por exemplo, no hexano, no acetonitrilo, você melhor faz análise de splitless, sem diluição. E vamos ver como funciona o sistema sem diluição. Sistema splitless. Vamos ver de novo o vídeo. Se eu não tenho, aqui não tenho, não. Então, vamos ver o vídeo.
No sistema splitless, a segunda porta é fechada. Uma porta fechada. A saída em cima, que em cima eu mostro agora, ela é aberta para limpar a agulha de amostra. Vamos agora ver o vídeo de novo juntos. Então, agora eu limpo a minha sistema. Eu não injectou nada. 2 ml para saída para baixo, 50 para em cima. Agora injectou a minha amostra. Se a porta aberta para baixo, maioria de amostra sai para o sistema de splitless. Agora eu fechei esta porta. O que acontece com a amostra? A amostra não pode sair agora mesmo para este lugar. Ela pode ser só para 2 ml em cima, certo? E por isso, a maioria de minha amostra passa para a coluna. Não é para o sistema não para a saída, para o sistema para a coluna. Entendeu? Então, sistema splitless depende só este ponto, torneira. Se torneira fechada, eu trabalho com sistema splitless e a minha amostra passa entre o detector. Se eu abro essa segunda porta, a maioria de minha amostra passa para fora da coluna. Ok, como essa ideia, como funciona o sistema split e splitless? Isso são 2 modos importantes na cromatografia gasosa para injetar a amostra. Depois, sistema de detectores. Como eu disse, os detectores, existem vários tipos de detectores. Aqui você pode ver a lista com 16 ou 15 detectores que agora desenvolvida para cromatografia gasosa. A maioria de detectores mais comum é estes 2 ou 3, estes 3. Se chama FID, TCD e ECD. Mas, recentemente, um detector novo, que é contrário para todos os outros detectores, que não é seletivos, usam um novo detector que se chama MS, é detector de massas, MS quadruplo. Aqui tem, na cromatografia gasosa, usa um tipo de detector de massas que se chama quadruplo, sistema de quadruplo. Eu vou explicar um pouco para frente o que significa, mas, contrário, para a maioria de todos os outros detectores, este MS significa mass espectrometria. A espectrometria da massas e sistema de quadruplo é sistema para separar os íons entre da cromatografia gasosa, entre de detector. E aqui para baixo você pode ver outro tipo de sistema de mass espectrometria que usa mais recente para cromatógrafos mais caros. Por exemplo, MS3Q. Este MS3Q significa que temos quadruplo, mas este sistema tem 3 quadrupoles, não só um, mas 3 quadrupoles para ajudar de sistema cromatografia. Outro sistema de massa espectrometria, sistema em inglês, time of flight, tempo de voar, time of flight, TOF. Esse sistema nova que usa completamente outro assunto, outra ideia de separação de íon, que também vamos falar um pouco para frente. E tem vários tipos de combinações. Por exemplo, aqui, MS, que é TOF, que o TOF juntos, que falamos
que usam sistema de quadruple e sistema de time of flight separação. Esse sistema temos no departamento, eu posso mostrar para você no meu laboratório, que funciona muito bem. Ok, então, agora vamos estudar esses 3 detectores que usam juntos com qualquer modelo de sistema cromatográfico gasosa, FID, TCD e ESD, detectores que, na verdade, são muito pequenos e pode ser, algumas deles podem ser usados juntos com detectores de massas, outras não podem ser usados. E geralmente usam 2 tipos, ou todos os detectores podem ser separados ou classificados como 2 tipos de detectores. Um detector, ele determina concentrações de componente, porque o sinal de detector depende de concentrações de componente. Se chama Concentration Dependent Detectors. Isso é importante porque você lembra, sempre tem fluxo. O sistema gasoso temos fluxo. E esses detectores, eles não dependem do fluxo. Eles determinam concentrações no volume certo. Então, fluxo para esses componentes não é importante. Esses detectores, em inglês, Thermal Conductivity Detector, TCD, Electron Capture Detector, ECD, e outras 2 não muito importantes para nós. Então, de 3 detectores mais comuns que eu mostrei antigamente, aqui TCD e ECD, os 2 detectores de concentrações. Então, o que significa que o sinal deles, o responde deles, depende de concentrações componente entre de fase gasosa. E tem outro sistema, mass flow dependent detectores. Esses detectores dependem o sinal do fluxo de componentes, mass flow dependent detectores. Um deles, Flame Ionization Detector, FID, que é detector de fluxo, não é detector de concentração. Se mudarmos o fluxo, se o fluxo vai mudar, o detector vai mostrar a diferente sinal, contrário para primeiro 2 detectores. Ok, e agora vamos analisar como funciona o sistema de detecção. O detector mais comum, que é o detector Thermal Conductivity Detector, TCD, você já pode ver, TCD. Este detector mais simples, aqui TCD, o primeiro. Este detector analisa concentrações de componentes. Eles é muito simples e funciona muito bom, muito estável e quase impossível quebrar este detector. Por isso é muito importante. Ele determina thermal conductivity, condutividade termal na sistema gasoso. Ele determina a condutividade de sistema gasoso na mistura. E baseada nas seguintes ideias: condutividade térmica de hidrogênio muito menor do que qualquer outro gás. Então, condutividade térmica de hidrogênio muito menor do que outros gases. Significa, se, por exemplo, você lembra, no sistema gasoso, como carrier, como fase móvel, usam hidrogênio, que o gás muito comum.
Então, vamos pensar o seguinte, eu não tenho a minha amostra, eu tenho só hidrogênio que passa aqui dentro do detector. Como o detector funciona? Tem uma parte de aquecimento, uma parte de aquecedor, que eu mostro aqui à esquerda. Aquecedor feito de tungstênio, como você lembra uma lâmpada de tungstênio que foi feito, foi muito tempo atrás, talvez você ainda tenha essas lâmpadas em alguns lugares, pelo menos pode comprar essas lâmpadas. Deixa-me ver, tem essa figura? Não, parece não tem. Ok. Lâmpada, um tungstênio, e ele funciona o seguinte, se eu vai aplicar o potencial entre esses dois contactos, o tungstênio tem a resistência para a eletricidade bastante alta. Então, se a eletricidade vai passar, o elétron vai passar esse tungstênio, ele vai aquecer, e a temperatura de este tungstênio vai depender do voltagem que eu aplico. Se eu aplico 5 volts, no sistema fechado, a temperatura sempre vai ficar certa. Por exemplo, temperatura 200 graus. Ele vai ficar na temperatura 200 graus sempre para esses 5 volts. Agora, eu passo hidrogênio entre estes volumes que eu mostro aqui dentro. Aqui. Eu passo hidrogênio. O que vai acontecer com o hidrogênio? O hidrogênio vai passar para dois lados de coisa que eu mostrei aqui no centro, é detector de calor. Por exemplo, um termômetro. Então, se você tem 20 graus de temperatura de aquecedor e condutividade de gás, o hidrogênio muito baixo, só uma parte de calor vai passar até o detector. E este detector vai sentir a diferença de temperatura entre tungstênio e detector, certo? No presença de hidrogênio, por exemplo, a transferência de calor, o hidrogênio sempre passa com temperatura mais baixa. Por exemplo, o hidrogênio passa com temperatura 100 graus, com velocidade certa, 100 graus. Temperatura de aquecimento 200. Então, com velocidade 1 ml para minuto, temperatura de detector vai ficar, por exemplo, 200 no tungstênio, por exemplo, 150 graus, com velocidade de gás. Se eu mudo velocidade de hidrogênio, eu mudo temperatura de detector, porque diminui ou aumentar. Agora, eu vou usar a minha amostra que passa fora da coluna. Agora, a amostra passa para o detector. O que vai acontecer? Condutividade térmica de qualquer gás é diferente do que condutividade térmica de hidrogênio. Então, mais calor vai passar para o detector. E com a mesma velocidade de, agora, a minha amostra, a temperatura de detector será maior do que 150 graus. Por que 150? Porque o hidrogênio é isolante muito bom, termoisolante muito bom, ele não transfere o calor. Mas outro gás transfere o calor muito melhor do que hidrogênio, e por isso o aquecedor vai aumentar a temperatura, e eu vou detectar, eu vou analisar essa mudança. O sistema elétrico foi feito na seguinte, foi feito para que a mostra embaixo. Tem duas resistências, R1 e R2, e se o calor de R3 e R4, resistência de R3 e R4 iguais,
não vai ficar nenhum sinal. Se temperatura de uma resistência é maior do que outra, eu vou criar um sinal que eu posso registrar, porque o balanço é sistema de fora de balanço. Eu vou ver um sinal elétrico entre esse sistema. E exatamente foi a nossa célula foi construída. Os dois, R1 e R2, resistência iguais para R3 e R4, mas eles não mudam. Este R2 e R1, ele tem resistência constante, que não muda de temperatura. Ele para fora do sistema. Entre do detector tem dois sistemas de resistência, R3 e R4. R3, a resistência aqui para meu tungstênio, porque com certeza eu passo eletricidade e não é necessário para verificar temperatura. Temperatura verificar difícil, eu posso verificar resistência, porque a resistência de tungstênio depende da temperatura que tem tungstênio. Então, eu vou verificar a resistência elétrica de tungstênio aqui, e eu posso colocar mesmo tungstênio que detector à direita aqui, e vou determinar resistência de outro tungstênio. E balancear essa diferença com, se eu passo hidrogênio, eu vou balancear, vou mudar resistência R1 para tem zero, sinal zero. Quando a minha amostra gasosa vai passar entre o detector, este balança vai mudar, porque a resistência de R3 vai mudar, porque tem condutividade maior. Certo? Isso foi feito. Você pode ver que não tem nenhum elementos que tem movimento, não tem nenhum compostos que podem ser quebrados, ou não tem componentes flexíveis. Este detector funciona para sempre e, por isso, usa muito para sistema de detecção de cromatografia gasosa. E este detector não tem limite, ele pode detectar, analisar qualquer composto gasoso, porque todos os compostos gasosos têm condutividade, termocondutividade diferente do que hidrogênio. Ele não pode analisar o hidrogênio, todos os outros gás ele pode analisar. Não é importante este gás flamáveis ou não é flamáveis, ele vai analisar a diferença de condutividade térmica. Outro detector, que se chama Flame Ionization Detector, tem limite, ele pode analisar somente componente que ajuda ou pode criar uma chama. Então, ele pode analisar só compostos flamáveis. Mas, contrário para detector térmico, condutividade térmica, este detector muito mais sensível do que detector térmico. Este FID, Flame Ionization Detector, FID, ele tem sensibilidade aqui tudo em cima, 10 menos 13 gramas de compostos para 1 segundo, porque você lembra, FID, vamos lembrar, FID não é detector de concentrações, esse FID é detector de fluxo. Por isso, aqui não é concentração, mas concentração com velocidade, fluxo, massa com velocidade. Então, 10 menos 13 gramas de analito para 1 segundo que passa entre o detector. E mais do que isso, linear range, responsibilidade linear para detector, 10 em 7, que é também muito bom.
mais do que 10 mil, mais do que 10 milhões de sensibilidade. Começa com 10 menos 13 até 10 menos 4 concentrações ou fluxo de componente. É muito bom, mas limite, de novo, ele não analisa compostos que não é flamáveis, só compostos flamáveis. Como funciona este detector? Também, na verdade, é muito simples, é fácil de fazer. Então, temos nossa coluna. Na coluna, podemos usar como fase móvel hidrogênio, mas também podemos usar hélio. Se usamos hidrogênio, talvez não precise hidrogênio mais, que você pode ver à direita. Mas se precisa hélio, precisa também hidrogênio, porque essa parte a componente de chama, uma componente de chama, o hidrogênio. Na verdade, todos os equipamentos usam os dois. Não é importante você usa hidrogênio ou hélio, ele sempre usa hidrogênio como combustíveis, porque a velocidade de hidrogênio na coluna não é suficiente para criar a chama estável no sistema de detector. Então, precisa criar a chama de hidrogênio, ok? E outro componente de chama, é claro que oxigênio. Às vezes, para outro componente, usam não oxigênio, usam ar. Então, hidrogênio, presta atenção, hidrogênio não passa para fora do injector. O hidrogênio passa perto da coluna, muito perto da coluna. Ele pega ou se mistura com o componente da coluna, se mistura com o componente da coluna, seus compostos que você quer analisar, eles misturam entre este tubo, e em cima ele se mistura com oxigênio. Hidrogênio e oxigênio, alguém vai fazer uma chama, vai criar uma chama com sistema especial, com eletricidade, o sinal vai iniciar uma chama, e uma chama vai existir até termos o fluxo de oxigênio e hidrogênio. Então, se temos só fluxo oxigênio e hidrogênio, o que vai acontecer? Vamos receber só água, certo? Água, composto estável, não é flamáveis, e mais importante que não é flamáveis, a água não vai criar muito íons, isso é mais importante. A água está estável que na temperatura de chama, na temperatura de oxigênio com hidrogênio vai criar a chama com temperatura mais do que 1000 graus Celsius. Essa temperatura, a água existe na forma molecular, ela não vai criar íons. Por que isso é importante? Porque agora essas coisas pretos, tubos pretos, na verdade é eletrodos que têm cargo positivo e o nosso injector tem cargo negativo, ground gel. E vamos determinar condutividade entre os dois objetos, paredes de detector e fundo de chama, injector. Vamos determinar condutividade elétrica entre estes dois paredes. E condutividade elétrica agora com elétron, porque porque esta fase gasosa, vamos criar o elétron, vamos criar os radicais, em que os dois, radicais e elétron.
movimento de elétron muito mais alta do que movimento ou velocidade de elétron do que radicais. Então, na chama é plasma. Na plasma temos radicais e elétrons. Condutividade de chama muito mais depende do elétrons do que radicais. E água não vai criar muito elétrons. Mas em compostos orgânicos, quando eles passam a chama, eles vão criar íons, porque muitos fragmentos de compostos orgânicos, muitos radicais de compostos orgânicos, não muito estável, que essa temperatura 1000 graus Celsius, você entende? Tem fragmentos de compostos orgânicos, tem CO2 e tem muitos elétrons. E estes elétrons que vamos detectar por motivo de condutividade de plasma que temos aqui no sistema de detector. Então, o detector determina a condutividade de plasma em cima da chama. Por isso, essa condutividade depende de concentrações de componentes e depende do fluxo. Porque esse fluxo maior, este fluxo como hidrogênio e oxigênio e água, o fluxo maior, este fluxo vai diluir o nosso componente orgânico e não vamos receber mesmo sinal de condutividade do que o fluxo menor, porque este fluxo não vai diluir o nosso componente. Então, o sistema de FID, detector de FID, funciona como detector de condutividade de plasma. Ele é sensível para concentrações e fluxo de componente e funciona só para componentes inflamáveis, porque este componente inflamáveis pode criar radicais e elétrons que existe no chama, certo? E mais uma vez, ele é muito mais sensível do que detector de condutividade térmica. Por isso ele usa. E tem mais detector que se chama Electron Capture Detector, que detector terceiro detector que usa para cromatografia. Este detector, como você entende o nome, Electron Capture Detector, ele analisa os números de elétrons que produzem neste detector. E também você pode ver este detector muito simples. Então, temos a entrada da coluna, aqui a entrada da coluna, com o nosso composto gasoso, que passa pelo detector. Também tem que ionizar o nosso componente, porque se analisam o elétron, primeiro tem que ionizar o nosso componente. Nosso componente não está ionizado, então tem que ionizar. Como fazer isso? Usam um componente radioativo. Um componente radioativo tem energia de ionização muito alta, que na verdade ioniza todos os componentes orgânicos. Por este motivo, compostos radioativos são muito perigosos para o nosso corpo, porque ele vai ionizar o nosso componente. E componentes ionizados, radicais, perigosas porque eles deativam o nosso enzima, o sistema enzimático, e vai criar o célula de câncer no nosso corpo. Então, temos nosso componente, você lembra o gás, fase móvel, o hidrogênio, o hélio. De novo, hidrogênio e hélio, compostos que é difícil ionizar do que outros componentes orgânicos. Energia de ionização de hélio muito mais alta do que a maioria de compostos. Então, podemos falar que o hélio melhor fase móvel para este detector, porque o hélio não vai ionizar. Todos os outros componentes
vai se ionizar. O que significa ionizar? Temos, por exemplo, componente butano, por exemplo. Butano tem fragmento R e outro R/ com radiação, que temos compostos radioativos. Este composto vai se quebrar para R radical e para R/ radical também. Mas o elétron, você lembra que pode ser, como posso criar? Eu posso quebrar ligações com 2 elétrons para uma parte, e o radical vai receber cargo positivo, e para cargo negativo, semi-elétron, para outro fragmento de o contrário. Como elétron tem cargo negativo, semi-elétron cargo positivo. Então, eu vou receber duas partes, parte com cargo negativo e parte com cargo positivo. E agora eu vou analisar estes compostos ou fragmentos ionizados, porque tem cargo positivo forte em cima. E o que vai acontecer com cargo positivo forte? Todos os íons com cargo negativo vai passar rápido por cargo positivo em cima. Se ele vai passar, eu vou analisar de novo condutividade de esse sistema aqui no detector. Eu vou analisar, porque capture, electron capture detector, eu vou pegar todos os elétrons neste cargo, todos os elétrons com cargo positivo, e cada composto que toca a superfície de cargo positivo vai receber ou vai perder o elétron, e o sistema vai numerar, vai contar cada elétron que o sistema recebe com este cargo positivo. Então, cada elétron, cada composto com excesso de elétron passa para o detector, toca a superfície de detector, e o detector analisa o número de estes tocos para 1 minuto que temos para este detector. O que você pode ver como este detector pode analisar, de novo, qualquer composto. O Electron Capture Detector pode analisar qualquer composto. Alguns compostos mais sensíveis do que outros. Por exemplo, compostos que têm átomos pesados. Átomos pesados que é mais fácil ionizar do que átomos leves. Por este motivo, o Electron Capture Detector usa para analisar alguns fragmentos de moléculas pesados, como é cloro, iodo, por exemplo. Por isso, ele funciona muito bem para pesticidas e outros componentes tóxicos. Aqui é a lista que você pode ver. Então, ESD, Electron Capture Detector, usa composto radioativo, que coisa muito negativa, mas a detector isolada, ele tem seletividade, EDC e selective, tem mais seletividade do que todos os outros detectores, e ele tem seletividade para átomos pesados, como cloro, bromo, iodo, peroxídos, quinonos, compostos orgânicos como oxigênio, compostos peróxidos, quinonos, grupos nitro. Com certeza você já entende que esta análise é muito importante para analisar compostos tóxicos agroquímicos, por exemplo. E este detector é insensitive, não sinta, não pode analisar grupos funcionais como aminos, álcools, hidrocarbonetos, porque a energia de ionização este detector
bastante alta e não é suficiente para efetivamente ionizar cada componentes. Não quero dizer que eles não ionizam, ele ioniza, mas o sinal será muito fraco no detector. Você vai ver o sinal, vai ter um sinal de aminos, de álcools, mas esse sinal será muito fraco porque a radiação não ioniza hidrocarbonetos, compostos de hidrocarbonetos, porque ele tem hidrogênio, que não ioniza, carbono, que também é difícil ionizar. E por este motivo não pode ser aplicado para hidrocarbonetos, para fazer análise de hidrocarbonetos. E, contrário para detector que usam para flame ionization detector, você entenda que depois desse detector, você não tem mais seu componente. O seu componente você já perdeu. Você não pode, em cima deste detector, colocar outro detector, por exemplo, detector de massa, para identificar seu componente, porque seu componente já criou CO2 como resultado de interações com chama. Ele já foi. Mas, contrário, detector de Electron Capture Detector, que funciona quase no sistema de ionização, você também ioniza de composto. Mas, contrário para Flame Ionization Detector, ele não destruir os componentes. Ele ioniza o componente e maioria de componente fica no mesmo composição que foi. Então, você pode juntar esses componentes com outros. Por exemplo, detectores de massas depois de ESG. E agora, no final, vamos ver o vídeo como esses detectores parecem, looks like, no sistema de gasoso. E alguns sistemas de gasosos têm ou pode ser dois componentes, dois detectores. Aqui você pode ver o sistema experimental na universidade para mostrar como você pode combinar esses detectores num sistema gasoso, cromatografia gasosa. E vou explicar este vídeo para você. Então, essa cromatografia gasosa, você pode ver dentro desse sistema coluna, coluna de capilar, que entre do termostato. Este modelo não é convencional, este modelo experimental é um pouco diferente do que todos os modelos, porque é para pesquisa. Ele diz agora que este sistema tem duas colunas, você pode ver duas colunas. Então, se tem duas colunas, significa que tem dois injectores. Aqui você pode ver uma coluna, outra coluna. Pode ser colunas diferentes de tamanho, diferentes de polaridade. E detectores. Como você pode ver os detectores? Na saída da coluna, sempre tem o detector. Aqui você pode ver. Vou tentar mostrar. Aqui, saída da coluna, e ele passa num tubo, então, este detector. Então, este também detector, não tem coluna ainda, mas pode colocar, mas detector aqui e mais detector aqui. Então, temos 3 detectores. Agora, você pode pensar o que é detector aqui, ele mostra, este homem mostra. Este símbolo é radiação, então ele mostra que tem detectores que falamos do final do nosso curso,
Electron Capture Detector. Você pode ver que tem radiação, ele mais fechado do que outros, ele fecha para fora, para não deixar a radiação passar. Este detector que ainda não está estudado, este detector photoionization detector, você entende que é importante para nós ionizar nosso componente. Podemos ionizar o componente com várias forças. Aqui é o sistema de ionização que usa fótons. Este detector, Flame Ionization Detector, você pode ver bastante pequeno, detector de ionização de chama, de novo, analisa de íons ou radicais que foi criado na uma chama. Ele mostra que esta chama foi criada aqui dentro deste detector. Outro tipo de cromatografia, este detector mais profundo é detector de thermoconductivity detector, condutividade térmica, detector de condutividade térmica. Você também pode identificar eles, porque eles numa caixa, para estabilizar a temperatura, este detector, porque a temperatura é importante, porque termocondutividade, a palavra termo mostra que condutividade depende da temperatura. Então, tem que estabilizar o detector numa caixa. E agora, de novo, detector de uma chama, detector Flame Ionization Detector. Como já disse, tem outros tipos de detectores, porque podemos determinar o calor de chama, mas podemos determinar o cor de chama também. Este detector usa o mesmo sistema de Flame Ionization Detector para criar uma chama, mas tem detector de intensidade de fótons, que o cor de chama que podemos determinar aqui para baixo. Às vezes não usa para cromatografia, é muito raro usar para cromatografia. Isso funciona só para detectar uma chofre de cromatografia gasosa. Por exemplo, para analisar chofre no óleo natural, no nafta natural, você precisa deste detector, porque o preço de óleo depende muito de concentração de chofre. É outro tipo de detector que analisa o cloro e bromo, também importante para pesticidas. Eu acho que vamos parar aqui. A ideia é que você entenda que tem vários tipos de detectores, mas, na verdade, todos esses detectores agora usam menos e menos e menos para frente, porque todos eles
substitui ou vai substituir demais detector. Ele ajuda não só controlar concentrações ou conteúdo de amostras, mas também ele pode identificar um componente que não pode fazer com outros detectores que esquerda, eu mostro a esquerda. Então, a tendência geral que todos esses detectores, vai substituir, um dia vai substituir de detector de massas, também vários detectores de massas, mas você tem que lembrar que detectores de massas, primeiro, eles custam quase iguais do que sistema de cromatografia gasosa, então você vai aumentar 2 vezes de custo de cromatografia com detector de massa, e outra, ele precisa manutenção muito mais do que detectores que usam antigamente aqui, FID, TCD, EDC, que na verdade não precisa nenhuma manutenção. Por isso, eu recomendo para o futuro, se você vai trabalhar numa pesquisa com compostos desconhecidos, se você tem algumas misturas que quer identificar que mistura você tem, você com certeza tem que usar espectroscopia de massas como detector. Mas se você trabalha na indústria, cada dia com o mesmo composto, e você tem que controlar a qualidade de composto, você tem que verificar conteúdo da mistura hoje, amanhã, depois de amanhã, eu recomendo que você vá usar esses detectores de FID, TCD ou EDC. Você vai ter menos dor de cabeça, mais rápido, menos dinheiro para perder, menos problemas de parar de experimento. Então, cada vez penso que melhor. Não é necessário que coisas mais avançadas é melhor para cromatografia e para experimento. Ok, vamos parar hoje. Algumas dúvidas?